Eu conheço algo. E ligar a câmera? Olá. Olá, tudo bem? Estás bom? A máscara fica-te um bocadinho mal, a máscara. Continua a falar assim? Jesus, estou aqui à beira de uma mulher gira. Muito bonita. Está um delay, tem um delay para um... Paredes, uma fase disputada no sistema de campeonato a uma volta. Esta fase antecede a preliminar de acesso à segunda divisão. Nela serão disputados 6 jogos com as equipas do Maia, Paredes, Marco e Lavra. Para nos ajudar a comentar este jogo, este primeiro jogo de abertura entre o Marco e o Paredes, temos Ricardo Nogueira, ex-atleta de hóquei patins, e Hélder Antunes, selecionador nacional de hóquei feminino. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Boa tarde. Vamos dar início ao jogo. Ricardo. Olá, boa tarde. Antes de mais queria agradecer à Novo Canal esta oportunidade para os aqueces que vais entrar poderem estar presente neste reinício da competição e que corra tudo bem e desejo toda a sorte a todas as equipas. É um prazer estar aqui no Novo Canal, agradecer o convite e podermos matar saudades do hóquei em patins. Este primeiro jogo opõe Marco e Paredes, as equipas que chegam aqui em quarto e terceiro lugar. Diga-se que o Marco chegou, a quando da suspensão dos campeonatos, estava na quarta posição com 37 pontos, o Paredes estava no terceiro lugar com 40. Hélder, o que é que podemos esperar deste jogo? Está tudo com muita vontade de... Assim, temos que esperar os primeiros minutos de jogo, porque as equipas e os atletas vêm de uma longa paragem, o ritmo competitivo não será o desejável, nunca estes atletas tiveram uma paragem tão longa pelos motivos que todos nós conhecemos, tendo em conta o que estas duas equipas fizeram no Campeonato Nacional da Terceira Divisão Norte na época transata, podemos esperar equilíbrio. No entanto, isto é algo subjetivo, porque entretanto as equipas fizeram alguns ajustes de plantéis e temos que aguardar um pouco, mas espera-se um jogo encaixado, equilibrado e emotivo.
Ricardo, é sempre complicado uma paragem para os jogadores, principalmente nestas circunstâncias que todos sabemos. É difícil um atleta adaptar-se depois de um longo tempo de paragem? Eu acho que sim, nunca me aconteceu isso enquanto atleta e acho que mais perigoso que isso é o acumular de jogos. São 3 jogos seguidos, tem que haver uma gestão muito grande física e mental dos atletas e depois desta paragem, se calhar, vai estar aqui muita coisa interessante. Espera-se realmente as equipas estão realmente muito motivadas, mas também muito ansiosas, muito nervosas. Não se previa esta fase, não é? Esta fase foi para fazer agora a disputa para as subidas. Pronto, as equipas tiveram que se adaptar e preparar de forma completamente distinta do normal. Vamos ver como é que isto vai correr. Hélder, é difícil para um treinador preparar uma fase atípica como esta? Sim, é difícil porque estão impossibilitados de fazer jogos-treinos ou jogos-treinos que desejavam. Os jogadores, nós não conseguimos controlar se eles fizeram o trabalho de casa, porque eu, por aquilo que conheço do Diogo e do Pedro Nazário, de certeza que deram trabalho e tarefas a estes jogadores, mas é difícil monitorizar e controlar tudo isso. Aí cabe a responsabilidade individual de cada jogador. Neste momento nós podemos ver as equipas a defenderem com uma pressão baixa-média, o Hóquei Clube do Marco a apostar num ataque organizado mais 2-2, um pouco mais estático. Pelas primeiras indicações do Paredes, a nível de ataque organizado, também se demonstrou entrar no jogo num 2-2 mais estático. Vê-se uma preocupação do Paredes em fechar o corredor central, um pouco na expectativa, a dar um pouco mais a iniciativa de jogo ao Marco, e vamos, com o decorrer dos minutos, tentando decifrar se haverá uma supremacia com bola por parte do Marco ou se será uma entrega de jogo calculada por parte do Paredes para colocar em prática a estratégia agora que traz uma para falta este jogo. Pedida aqui pelo Marco. Nós aqui vamos comentar o jogo, se puder ser, vamos falar sobre os jogadores, os aspectos táticos e a arbitragem deixarmos para quem sabe. Eu não percebo nada da arbitragem. Os jogadores concentram-se mais naquilo que se passa dentro das linhas, não é? Acho que sim. E o Hélder também, de certeza, que se concentra mais do que se passa nas quatro tabelas. Até porque também temos que referir isso, para a dupla de arbitragem também não é fácil, não é? Isto é um regatar da competição. Estamos a falar de 2 árbitros muito experientes, com muita qualidade, e também eles, presumo que nos primeiros minutos vão sentir alguma dificuldade, porque também eles vêm de uma paragem de 6 meses a nível competitivo. No entanto, temos aqui reunidas todas as condições, mesmo sendo terceira divisão, para termos um espetáculo minimamente gratificante e com alguma qualidade, dado a qualidade de alguns intervenientes que estas equipas têm, quer o Marco, quer o Paredes, e trata-se de uma pré-liguilha a uma volta. É natural nestes primeiros minutos existirem mais cautelas, mais posse de bola controlada, menos procura pelo risco. Penso que quando existir o primeiro golo, o jogo certamente irá mudar de características. Acrescentar que foram 2 as equipas de arbitragem escolhidas para estes jogos, para estes 6 jogos que vão decorrer, e dizer também que todas as medidas impostas pela Direção-Geral de Saúde estão a ser cumpridas à risca nesta competição. Neste pavilhão municipal de Passos de Ferreira, onde nos encontramos, que é composto por 8 balneários, é importante dizer que as equipas não se chegarão a cruzar, ou seja, apesar de se defrontarem dentro de campo, fora dele não se chegarão a cruzar devido às recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde. Vimos agora aqui uma jogada típica do Zé Cabral.
estar a fazer as fintinhas dele do corpo dentro da área, onde ele é muito forte. O Paredes tem que ter alguma cautela com isso. Para já vemos os bancos muito calmos neste início de jogo, os treinadores estão serenos a observarem sobretudo aquilo que se está a passar dentro de campo. Sim, calculo que estejam serenos por fora, por dentro a cabeça está a funcionar a 200%, estão a fazer uma análise do que estão a ver da equipa adversária, a ver o que é que têm que ajustar e alguns feedbacks têm de transmitir aos seus jogadores. Realçar que o primeiro jogo, eu por experiência de várias competições em que já participei, de fazer 3 jogos numa só volta, toda a gente sabe, e eu falo também pela experiência que tenho nesse âmbito, a importância do primeiro jogo. O primeiro jogo, eu costumo dizer a nível pessoal que na primeira jornada é a jornada das definições, porque começa-se a haver um vencedor, começa-se a definir logo o primeiro lugar e o lugar de acesso. Na segunda jornada será uma jornada de consistência, onde vamos ver quem consegue continuar a demonstrar o que mostrou na primeira jornada, e as decisões serão sempre na terceira jornada. Por isso é natural os primeiros minutos as equipas estarem com algumas cautelas, os treinadores estarem a observar, mas a nível cognitivo, intelectual, aquilo deve estar a 200 a hora de parte dos treinadores. E dos jogadores também, não é, Ricardo? Eu acho que sim, eles devem estar muito ansiosos. Tem jogadores com alguma experiência, ambas as equipas com alguma experiência. Pronto, nós temos aqui as equipas. O Paredes joga com o Patrício, o Nené, o Bruno, o Márcio e o Figueiredo. Ora bem, o Marcos está com o Mesquita, o Afonso, o Duarte, o Monteiro e o Cabral. Helder, tinhas alguma coisa a falar destes jogadores? Conheces? Como é que... Conheço alguns. Bem de perto, não é? O Cabral do Marco por laços familiares, somos primos. Conheço no Paredes o Miguel Ferreira, que fez parte da primeira equipa que eu treinei enquanto treinador em 96 em Vila Boa do Bispo, e outros jogadores que trabalhei de forma mais esporádica aqui a nível distrital no Porto, os irmãos Vaz, o Bruno Diniz, o André também, que foi agora, que foi um reforço que foi para o Paredes, e uma jogada... Aqui uma oportunidade. Sim, uma oportunidade, mas o jogador do Marco desceu muito para o corredor lateral, o guarda-redes tirou vantagem na forma como se colocou, primeiro lance realmente iminente de golo, e podemos dizer que neste momento há um ligeiro ascendente do Marco, mas ainda não consigo decifrar se é o Paredes que está a permitir. Realçar também o jogador do Paredes, o Nené, que é um jogador com uma experiência e qualidade. O Nené todos conhecem que, sobretudo nas camadas jovens, um jogador muito talentoso. Helder, esta situação dos treinadores estarem com máscara, isto para um nível das indicações, é bastante complicado. Eu penso que sim, eu ainda não passei por essa experiência no terreno, mas penso que sim. Penso que, porque às vezes até nós falamos com os jogadores com um gesto labial, uma linguagem corporal, ou um olhar, e muitas vezes com a máscara esse olhar fica diferente, esse gesto fica diferente, porque nós com o tempo os jogadores começam a decifrar algumas expressões faciais nossas, e a máscara impede isso mesmo. Vamos ter agora um livre direto para o Paredes. O Márcio Fonseca, que também é um jogador bastante de experiência, já com rotinas de primeira divisão, segunda divisão, experiências internacionais também, salvo erro em França.
O Mesquita aqui teve uma bela intervenção. Não caiu na finta do Márcio e conseguiu defender o penalti. O livre direto, peço desculpa. E agora vamos ter durante 2 minutos, entretanto não existir golo sofrido na baliza do Marco, onde o Paredes joga em situação de power play e o Marco joga em situação de underplay. Isso para os nossos espectadores que nos estão a ver e que não dominam a língua Assim, o jogador do Marco neste momento vai cumprir 2 minutos de suspensão. Se o Márcio tivesse executado com êxito o livre direto, o Marco poderia já repor a igualdade numérica. No entanto, o jogador que tinha visto o cartão azul, esse não podia entrar em campo sem cumprir os 2 minutos de suspensão. Agora, nestes 2 minutos, pode acontecer uma de 2 situações. Ou o Marco joga os 2 minutos em inferioridade numérica, caso não sofra nenhum golo, ou na eventualidade de o Paredes conseguir concretizar golo, durante estes 2 minutos o Marco pode repor a situação de igualdade numérica. Mas nunca o jogador que viu o cartão azul, e esse obrigatoriamente cumpre os 2 minutos. Nós agora vimos que o Paredes adota por uma postura de 2-2 fixo a fazer rodar a bola. Aqui mais uma vez uma oportunidade. Sim, é normal. Mas os nossos espectadores que não se iludam, que normalmente, e eu tenho alguns números, embora não sejam científicos, mas em mais de 50% deste tipo de situações a equipa que está em power play não consegue concretizar golo. Não quer dizer que haja uma supremacia ou uma tendência de massacre, salvo a expressão, na baliza, neste caso do Hóquei Clube do Marco. As estatísticas não jogam, mas são sempre importantes. Aliás, há situações onde a equipa que está em underplay consegue chegar ela ao golo. Não é tão linear assim. Nós neste momento vemos o Paredes ajusta um 2-2 mais fixo a fazer rolar a bola, o Marco adota uma atitude mais à zona, um 2-1 a rodar ligeiramente. Nós reparamos agora que quando a bola cai num dos corredores laterais há sempre um jogador do Marco a rodar para dar um equilíbrio. Agora é natural haver mais remates de meia distância, é natural o Paredes ter a posse de bola. Agora o Marco também sabe que o Paredes tem 45 segundos para realizar o ataque à baliza para não incorrer na situação de jogo passivo. Neste momento passaram os 2 minutos e temos a igualdade numérica reposta. E como eu tinha dito, os 2 minutos de power play para o Paredes não se traduziram em golo e é uma situação muito mais frequente esta que acabámos de ver que acontece no Hóquei em Patins. A equipa que tem power play não conseguir marcar golo. Ricardo. É muito difícil atacar porque a equipa que defende fecha-se muito bem normalmente. O Paredes procurou aqui um bocadinho o jogo exterior do Bruno, que ele é muito forte nessa parte, mas o Mesquita esteve bem a defender e o Marco também esteve bem a tapar as outras linhas de passe. Está um jogo emotivo. Isto de estarmos aqui sem público, não é? Para os jogadores também é muito importante, não é? É muito importante na parte negativa. Sim. Eu nunca joguei com muito público, mas o pouco que tinha gostava de o ter, não é? Eu acho que é difícil. São jogos muito diferentes. Para além de toda esta paragem, a parte física, a parte mental, isso também vai influenciar muito. Não vai haver aquela parte do povo dizer e vibrar com o jogo só em casa. Assim, também te pode trazer um lado positivo, que falta-te aquela emoção que muitas vezes destabiliza os jogadores emocionalmente, ou faz até com que eles tomem uma ou outra atitude irrefletida, ou tomem uma decisão que não era aquela que tinham trabalhado ou definido com o treinador. Eles aqui também, eu por norma também sou sempre mais otimista, mas aqui estamos a ver as equipas a jogar exatamente ou muito parecido ao contexto em que treinam sem público, que esta é a realidade destas equipas. Nós muitas vezes temos o cuidado, nós treinadores, de trabalhar as equipas, aproximar o treino à competição real daquilo que eles vão encontrar.
muitas vezes, e eu próprio e muitos treinadores que nos estão a ouvir sabem disso, que criamos situações no treino para que haja barulho, sobretudo quando vamos ter jogos decisivos como este. Aqui os jogadores também têm essa vantagem, encontram uma competição muito parecida com aquela que andaram a trabalhar, sobretudo no último mês. Vai depender um bocadinho de jogador para jogador, né? Eu como tinha sempre pouca gente, quando tinha muita, adorava aquilo. Por isso, eles também se calhar estão habituados a ter pessoal nos jogos e vai influenciar. Acima de tudo, o importante é que haja igualdade e dualidade igual para as equipas. Então as duas nessa situação, dentro do período que estamos a viver, temos que o aceitar e temos que tentar tirar o mais positivo disto, termos essa visão. Neste momento nós assistimos as equipas ainda com blocos baixos defensivos. Nós, se tomarmos em atenção, quer o Paredes, quer o Marco, definem as suas marcações muito perto ali daquilo a que chamamos a linha dos 3 pontos de basquetebol, aquela linha dos 3 pontos que conseguimos ver na imagem a vermelha, aí começam a apertar as marcações. Ambas as equipas estão a dar os corredores laterais para se jogar, começam a aparecer alguns espaços para os remates de média e longa distância. Não há uma pressão efetiva de nenhuma das equipas aos portadores da bola. Nós podemos acompanhar agora que o portador da bola do Paredes é acompanhado, mas não é pressionado, porque as equipas também jogam com o tempo, jogam com o resultado. E eu penso que isto irá mudar quando uma das equipas conseguir concretizar o gol. Nós também vemos isso no Marcos, a primeira linha ofensiva do Marco começa a defender também ali como referência à linha vermelha dos 3 pontos de basquetebol. As transições não estão exceto agora e uma anterior, que foi bem parada pelo guarda-redes do Paredes, não está a ser um jogo para já com muitas transições, pautado pelo equilíbrio. Hélder, dizendo só face a essa situação do público, que é também importante, ou muito importante, esta transmissão do novo canal nesta fase pré-preliminar, que é o canal oficial de transmissão desta fase, que pode ser acompanhado na plataforma online do novo canal. Sim, é muito importante. Desculpa. Isto, como diz um amigo meu, falta aqui o tambor e aquelas coisas, até para dar emoção lá em casa. Exato, agora tem de ser o público em casa, confortavelmente sentado a ver o novo canal, a torcer pela equipa e a fazer o barulho que eles sentirão interiormente, porque aqui realmente só podem estar mesmo os representantes de cada equipa. Sim. Vemos o Marco com mais posse de bola, mas é uma posse de bola muito exterior, com dificuldades em ter penetrações no corredor central e a abrir mais espaços para as meias distâncias. No entanto, da forma que o Marco está a jogar agora e sem a referência na área do Zé Cabral, não estica tanto o jogo para os remates de meia distância, porque falta-lhes esse jogador referência dentro da área. Parece-me ali, olhando para os bancos, que o Diogo está nesta altura mais numa fase de observação e de análise para perceber o que é que pode ainda provavelmente mudar nesta primeira parte, ou então já estará a pensar muito cedo. É cedo. O Diogo, quem conhece o Diogo, é mesmo assim a postura dele. De vez em quando faço ouvir numa ou outra situação, mas por norma a postura que ele está a ter hoje é o que costuma ter ao longo da sua carreira. Para aqui uma paragem. As equipas já rodaram 3 jogadores cada uma, penso eu. Hélder, falta o Bruno no Paredes e o Duarte no Marco. No Marco, sim. Entrou agora o Ivan. O Ivan também é um jogador com bastante experiência no Marco. Tem que se começar a rodar, porque eu não acredito que estes jogadores consigam fazer um ritmo ou uma intensidade alta ou média e alta durante muitos minutos, e até porque os treinadores estão com a cabeça neste jogo, mas mal soa o apito final, a cabeça vai estar já no jogo da manhã,
E então isto passa tudo pela cabeça de um treinador. Neste momento tenho a certeza que ambos estão confinados, concentrados no que se está a passar no campo. Mas eles sabem que têm que fazer essa gestão, quer para o próprio jogo, para poderem chegar à segunda parte e estar em condições de discutir o resultado, porque toda a gente sabe que, independentemente do que acontece na primeira, os jogos decidem sempre na segunda parte. E é natural, as equipas também têm plantel com qualidade e com valor para isso, têm esse equilíbrio e é natural existirem estas mexidas. Se reparares, houve estas 6 mexidas, 3 de cada equipa, o jogo continua com a mesma toada, o mesmo equilíbrio, ainda não houve alteração tática significativa. Nós vemos agora nos últimos minutos uma procura da meia distância e que está a levar a algum perigo por parte do Paredes, mas estes remates que é o que o Paredes está a procurar fazer é uma rotação a 2 ou a 3 jogadores e a procurar que apareça alguém à frente do guarda-redes no corredor central para efetuar um desvio ou para atacar uma segunda bola. O Paredes tem uma posse de bola mais dinâmica, vemos agora mais uma meia distância. Estas situações o Marco tem que ter alguma atenção, porque costuma-se dizer que tantas vezes que o cântaro vai à fonte que pode partir. Mais uma vez Sim, o Paredes já, não temos aqui os dados estatísticos, mas o Paredes já tem 7, 8 médias longa distância, remates aqui dos 20, 25 metros, e eles estão-se a aproximar da baliza e vê-se claramente a intenção do jogador, o avançado interior do Paredes, em procurar fazer o desvio ou aparecer à segunda bola. Nós, se notarmos agora, a posse de bola do Marco é ligeiramente diferente, é uma posse de bola e temos o primeiro gol. Está inaugurado o marcador aqui no pavilhão municipal de Passos Ferreira. O Marco chega à vantagem por intermédio de... Ajudem-me. Pareceu-me o Afonso. Pareceu-me. Sim, numa falha de marcação ali na passagem atrás da baliza, uma falha de comunicação que originou ali uma falha de marcação no poste. Estas tabelas são muito rápidas. Sim. A bola bate, foge muito ali da zona do guarda-redes confortável. Sim, nós podemos ver, embora o lance fosse rápido, que estava totalmente decidido, ou está definido na equipa de Paredes, que o guarda-redes iria ficar no poste direito e alguém teria que fazer o poste esquerdo. Houve ali uma falha de comunicação ou uma falha de atenção, onde fica liberto o primeiro poste, o guarda-redes está completamente no poste oposto, a baliza está aberta e o jogador de Marco aparece em zona de finalização e a colocar a bola dentro da baliza. Numa altura em que falávamos até de uma possível chegada ao golo por parte do Paredes, o hóquei é assim mesmo, não é? Sim, isto é imprevisível e um golo no hóquei em patins, com o tempo que falta para jogar, não é nada. Acredito agora que o figurino tático do jogo possa começar a sofrer algumas alterações. Não sei se já no imediato, como houve agora um time-out, vamos aguardar, mas acredito que agora o jogo vai ter desenlaces técnico-táticos, sobretudo táticos, no ponto de vista como as equipas vão abordar o resto dos minutos, porque este resultado, em especial, não interessa ao Paredes, e vamos aguardar agora os próximos segundos para ver o que trazem de dinâmicas para estes minutos de jogo. Acho que o Bernardo mexeu aqui um bocadinho o jogo. A entrada dele acabou por ter resultados aqui para o Marco. Criou ali algumas dificuldades na zona da área do Paredes. Marco, que até chegou a esta fase no quarto lugar, a 3 pontos do Paredes, com os mesmos 16 jogos, está agora em vantagem neste primeiro jogo desta fase pré-preliminar. Recordamos que é uma fase jogada em sistema de uma volta, com 6 jogos que se disputam hoje, amanhã e domingo. Marco e Paredes foram as primeiras 2 equipas a entrar em campo. Às 21h50 jogarão Maia e Lavra no segundo jogo da noite desta primeira fase pré-preliminar da terceira divisão do Norte. Recordar também que o vencedor desta fase passará ainda por uma fase preliminar, essa sim apenas preliminar,
para então ter a possibilidade de conquistar o acesso à segunda divisão de hóquei em patins da Zona Norte, claro está. O que é que vemos por esta altura dentro de campo, Helder? O Paredes está um bocadinho mais fechado agora, está a sentir um bocadinho o golo. O Marcos está um bocadinho por cima, por isso vamos ver agora como é que é, 6 minutos e 38. Vamos lá ver. Sim, acredito que o Paredes vai ficar um pouco mais pressionado, sobretudo ao portador da bola. Vai arriscar um pouco mais, mas terá sempre um risco calculado, tendo em conta que ainda há uma segunda parte para jogar e 6 minutos da primeira. Pelo figurino, parece-me que há uma intenção do Paredes em jogar agora na meia distância e com 2 jogadores a aparecer no corredor central. Vemos o Escardino e o Miguel Ferreira a jogar mais fixo no corredor central e se calhar a tentar aproveitarem a meia distância do Bruno Diniz. O André no Paredes é um jogador mais móvel, vem trazer também uma dinâmica e pode ser uma peça-chave, sobretudo na transição defesa-ataque por parte do Paredes. O Marco continua num jogo mais 2-2, com qualidade de passe, um jogo estático, mas com as dinâmicas trabalhadas e os jogadores ocuparem a ocupação de espaço inteligente e a tentar chamar o Paredes. Parece-me que uma das estratégias que o Marco está a utilizar é precisamente essa, tentar enervar o Paredes tendo mais posse de bola, o que também faz com que o desgaste físico não seja tão intenso e à espera da altura certa para poder procurar o corredor central ou a meia distância. Há sempre dois jogadores do Marco a dar equilíbrio na zona do meio campo, ou seja, o Marco dificilmente irá ser apanhado em situações de transição de 2 para 1, poderá apanhar com um 3 para 2, mas um 2 para 1 será difícil, da forma que está o jogo em ataque organizado, salvo numa situação que o Marco faça uma transição e momentaneamente fique descompensado. Será importante também... uma situação como esta, que sai com 3 e se o Paredes ganha a bola pode levar com um 2 para 1. Mas vemos claramente que o Marco tem na sua estratégia que, se não tiver a situação de superioridade numérica ou a situação de vantagem para ir na direção da baliza, procura claramente a posse de bola e pautar o jogo com bola, organiza-se. Não vai para a baliza de qualquer maneira. Está um jogo mais nesse sentido por parte do Marco. Vemos outra vez, não há espaço, está em inferioridade numérica, mantém a posse de bola, organiza no 2-2, os dois avançados mais dinâmicos, os dois médios numa situação mais estática, talvez procurando um rompimento pelo corredor central ou as meias distâncias. E vemos nós sempre o Marco organizar nesse sentido, a bola roda, os jogadores menos intensidade. Uma transição, mas o Marco está sempre... Se nós repararmos todas as transições que o Paredes consegue fazer, o Marco tem sempre pelo menos 2 atletas. E não é fácil tirar vantagem, mesmo num 3 para 2, não é fácil tirar vantagem na transição. Mais uma transição 2 para 2 do Paredes, mais uma vez o Marco com 2 na linha defensiva, o que dificulta as transições trazerem superioridade. E denota que a experiência do Marco está precisamente nisso e acredito que vai continuar porque tem o golo de vantagem e não há necessidade de arriscar o terceiro homem. Já era assim um pouco que a equipa de Marcos jogava no ano passado, cautela, uma posse de bola longa, muitas vezes a roçar os 40, 45 segundos até ao limite do jogo passivo e isto também enerva o adversário. Acredito que agora não seja o Paredes a dar tanta permissividade de posse de bola ao Marco, acho que há uma ligeira supremacia nesse aspecto a nível de posse de bola, mas isto a qualquer momento muda e a qualquer momento, eu há pouco também estava a dizer que o Paredes estava a ter um ligeiro ascendente e sofreu, agora estou a dizer que o Marco está com um ligeiro ascendente na posse de bola organizada, mas se nós repararmos, situações de perigo não criou nenhuma. É isto que nós temos de saber diferenciar. E no hóquei em patins a posse de bola... termos muita posse de bola
não significa ganhar o jogo, não significa muito. Significa que podemos ter o controle de bola, porque quem tem a bola controla o jogo, os ritmos e as intensidades, mas não significa que está a criar muito ascendente ou muitas situações de perigo. Neste momento é isso que temos. Marco com mais posse de bola, mas sem situações de perigo. O Paredes tremeu após o golo sofrido e está a tentar reencontrar-se. Penso que o intervalo vai trazer novidades para a segunda parte. Mais do que ampliar a vantagem agora, será sobretudo manter esta vantagem, não é, Ricardo? É importante chegar ao intervalo. Para o Marco, sim. O Paredes agora fez uma substituição, saiu o Bruno Diniz. Foi a primeira vez, não foi? O Bruno saiu, descansou. Eu penso que agora não vai procurar tanto o jogo exterior. Entrou o Márcio, mais tecnicista. Tem estes 3 minutos. Também aqui a jogar com mais cautela. Sim, depois também temos que ver como é que vai ser a gestão física, que é isso que é uma incógnita, acho eu que mesmo para os próprios treinadores, para os próprios atletas, a gestão e a condição física para a segunda parte. Realçar aqui uma coisa que ainda não falamos, que é, dadas as temperaturas elevadas que estiveram hoje aqui na zona de Passos de Ferreira, na zona do Tâmega e Sousa, o pavilhão com condições atmosféricas agradáveis para a prática da modalidade. Pensei que ia estar pior nesse aspecto. Foi? Foi, pensei. Penso está que calor. Sim, mas não está insuportável. Pois, Está calor para há... nós aqui, lá dentro do campo, a temperatura deve... O que permite nós também tirarmos mais, nós, Hóquei Patins, tirarmos mais rentabilidade da qualidade que este jogo e estes atletas nos oferecem. Mas a situação física é realmente importante, não é? De ser gerida por parte dos atletas e por parte dos treinadores. Por mais que tu tenhas trabalhado, por mais que tenhas feito o planeamento e não tenhas esquecido nenhum pormenor, estamos a falar de 6 meses de paragem e este é o primeiro jogo a sério, porque um jogo de treino, um jogo não é a mesma coisa. E nunca ninguém esteve 6 meses sem paragem, salvo por lesão. Exatamente. E todos os jogos são diferentes, não é? Exatamente. Nós tivemos o nosso caso da seleção, não é? Fomos campeões do mundo e estávamos numa final muito desgastados, não é? Notava-se fisicamente, foi à força, conseguimos ganhar, ser campeões, ainda bem. Mas essa parte vai ser importante gerir. Sim. O jogo não está com uma intensidade alta. Há por vezes momentos de jogos onde a gente se apercebe disso, mas o jogo no seu global não está. Neste momento podemos dizer claramente que os últimos 7, 8 minutos de jogo patam-se por uma intensidade baixa ou média, salvo uma ou outra situação de transição. O Marco, é claro que joga e joga no erro, porque sabe que tem mais 2 jogos, sabe que hoje não fica nada decidido e sabe que neste momento um gol de vantagem vai de encontro ao que pretende e sabe que querer arriscar um segundo golo pode deitar a perder a restante decisão deste fim de semana. Neste momento será mais importante manter ou segurar esta vantagem do que propriamente arriscar num segundo golo e parece que é isso mesmo que o Marco está a fazer, nunca descurando as hipóteses, mas salvaguardando sempre. Vamos ter um livre direto agora. E o cartão azul para o Balinhas. Sim, mas o Marco não vai abdicar de atacar. Vai atacar com mais consciência, com mais certeza, digamos assim. Ora, o Paredes pode ficar aqui até ao final do jogo em vantagem. Vamos ter novamente vantagem numérica. Vantagem numérica, mas se o Marco concretizar o golo, o Marco pode repor a igualdade numérica logo imediatamente a seguir, menos o Balinhas, que tem que cumprir obrigatoriamente os 2 minutos de jogo. Mais uma oportunidade aqui para o Márcio. É o Márcio Fonseca, um jogador experiente. Foi ele também que já converteu. Falhou, sim. Que já converteu o primeiro livro, que já tentou converter o primeiro livro. Sim, vai ser mais um duelo. Aposto que o Márcio agora vai fazer algo diferente. Certamente que as emoções estão ali, sim, muito à flor da pele nos jogadores nesta altura, Ricardo. É sempre um momento de grande emoção no jogador. É para o avançado e também para o guarda-redes. Exatamente, temos 2 o guarda-redes. jogadores. O guarda-redes também tem que antever um bocadinho o que ele vai fazer
Normalmente falamos sempre do avançado, Exatamente. mas o guarda-redes também tem que surpreender. A pressão é sempre para os dois lados. Para os lados. Vamos ver então o que é que o Márcio vai fazer. E, nesta altura, O golo. acaba então por converter o livre direito, o Paredes. Márcio consegue converter aqui uma hipótese muito importante, numa altura muito importante, a 1 minuto e 20 do intervalo. O Paredes consegue então chegar à igualdade. Lá está, como dizíamos, numa altura em que isto estava até equilibrado, parecia que o Marco queria mesmo segurar esta vantagem e afinal então o Paredes consegue aqui um empate importante. Sim, é caso para dizer bem-vindo ou bem-vindos ao Hockey Patins, que é isto mesmo. Qualquer altura é importante para se marcar golos. Eu partilho da ideologia, para mim marcar um golo no primeiro, segundo jogo ou no último ou a meio é sempre um bom momento. Como para mim também todos os golos que são marcados na baliza da equipa adversária são todos bonitos, independentemente do gesto técnico e de como é que eles entraram. É sempre importante para o Paredes o golo, mas penso que vamos manter a toada que tínhamos visto. O Paredes a defender bem o seu corredor central, num bloco médio-baixo, e o Marco não acredito que vá abdicar do que estava a fazer agora, do ataque organizado em 2-2 mais estático, com a bola a rodar. Apesar que agora, com a entrada do Cabral, o Marco ganha uma referência na área. O Cabral, que é um avançado interior esquerdino e muito promissor na forma, promissor não, muito... Em 10, se calhar, em 10 oportunidades que lhe dão, concretiza 9 se lhe derem espaço. Mais uma oportunidade para o Marco, entretanto desperdiçada. E estamos mesmo a terminar. Desconto de tempo? Parece-me. Ou 10ª falta? 10ª falta do Paredes. O árbitro interpretou que ele simulou falta e é a 10ª falta. Pronto, à 10ª falta é dado um livre direto à equipa adversária e a partir de agora será a 15ª, a 20ª, por aí fora será 5 em 5. Cada vez mais é importante as bolas, são importantes Bolas as bolas paradas. E voltamos a ter nova oportunidade, Sim, mesmo em cima do intervalo. este livre direto surge na sequência da acumulação da 10ª falta de equipa, que são denominadas como faltas de equipa. Ora, aqui uma oportunidade Para o Zé Cabral. para o Cabral. E o Patrick a defender e a intervir com boa qualidade. O Patrício é um guarda-redes com escola do Benfica, penso eu. Jogou no Tigres, andou em França e agora está aqui no Paredes. Tem muita qualidade. Experiência também Também. não é importante. É sempre importante nestas fases muito decisivas. Ora, o Marco E agora. habituada a grandes sensações. Sim, e o Cabral também executou bem, o Zé Cabral executou bem o gesto técnico. Um jogador também que tem bastante experiência, fez a sua formação depois de ser o Vila do Bispo no Futebol Clube do Porto, vários anos. Eu, ainda no ano passado jogava aqui na Juventude Passense de 2ª Divisão e o guarda-redes fez bem o gesto, a mancha, o jogador faz bem o gesto, bola no poste. E vamos agora aguardar para ver o que é que nos traz a segunda parte a nível tático. Entramos agora no intervalo, são 10 minutos de tempo de descanso. Recordamos que o marcador se encontra empatado. Por esta altura o Marcos chegou primeiro à vantagem, o Paredes conseguiu empatar.
Estamos então no tempo de intervalo deste primeiro jogo da fase pré-preliminar desta terceira Divisão do Norte, aqui no pavilhão municipal de Passos de Ferreira. Estamos no intervalo do jogo entre o Marco e o Paredes. Está nesta altura empatado a uma bola. O Marco, que chegou primeiro ao golo, e que pouco tempo depois o Paredes conseguiu empatar a partida. Uma partida equilibrada, com momentos distintos. Hélder, como é que analisamos esta primeira parte? Analisamos precisamente baseada no equilíbrio que houve, embora o Marco tenha uma posse de bola mais alargada que o Paredes, mas aqui podemos também dizer que a defesa organizada do Paredes em determinados momentos do jogo conseguiu superiorizar-se ao ataque organizado do Marco, porque o Marco tinha essa posse de bola, mas não conseguia efetivar em ataque perigoso ou chegada à baliza. As equipas estão a defender num sistema parecido, com bloco baixo, a ter grandes preocupações a fechar o corredor central, o que permite também que haja algumas meias distâncias, e precisamente quando o Paredes começou a fazer isso na primeira parte, a esticar o jogo aos 20, 30 metros e a aparecer com perigo na baliza do Marco através de meia distância, é quando o Marco consegue chegar ao golo. Depois, quando o Marco tem uma ligeira supremacia com a posse de bola, e porque também estava a jogar um pouco com o resultado que tinha, a vantagem de um golo, nós vemos o Paredes através de um livre direto pelo Márcio a chegar ao empate. E resumimos a isto a primeira parte. Não muitos lances de golo, alguns gestos e alguns pormenores interessantes a nível individual, mas acima de tudo pauta-se aqui pelo equilíbrio coletivo tático das equipas, mesmo quando o Diogo e o Pedro Nazário começaram a fazer a sua rotatividade e as suas substituições, não houve um decréscimo de qualidade, parece-me, mas não tenho o grau de comparação, porque é o primeiro jogo após esta paragem de 6 meses, que estamos a ver um jogo a nível físico, uma intensidade também um pouco baixa, média. Não sei se fará parte da estratégia das equipas, porque são 3 jogos nestes 3 dias, ou se será algum indicador da falta de competição destes últimos meses. Temos que aguardar para ver. Um jogo que era muito aguardado pelos amantes do hóquei em patins e não só pelos amantes do desporto em geral, porque estamos todos muito ansiosos por regressar, seja aos campos, seja aos rinques, seja a qualquer pista desportiva, e que não está a defraudar as expectativas, Hélder. Não, porque são 2 equipas que se calhar têm plantel para a segunda Divisão Norte. Tem jogadores com experiência de segunda divisão, que já lá passaram alguns anos, são equipas que se calhar estão mais fortes a nível individual. Coletivamente não posso dizer, mas a nível individual se calhar estão mais fortes que o que estavam na época transata. E são equipas que praticam um hóquei agradável de se ver. Vê-se que há trabalho tático feito, vê-se que há preocupação com o trabalho físico feito. Eu tive a oportunidade de estar aqui no pré-jogo e vi a ativação das equipas. Vê-se que são equipas ou clubes organizados e que já no ano passado estavam claramente apostados na subida. Posso adiantar que, salvo erro, o Paredes reativou a sua secção de hóquei em patins há 2 anos, em 2018, e desde logo disse que o objetivo era chegar à segunda divisão. E o plantel corresponde a esses objetivos, porque muitas vezes os objetivos são maiores que a qualidade que é dada ao plantel. O Marco também, e tem qualidade também no plantel para isso. Curiosamente, o Marco desceu há 2 anos, e a última subida que o Marco faz da terceira para a segunda divisão foi em 1999, onde eu tive a oportunidade de pertencer a esse plantel como jogador. Fazia parte desse plantel, por isso estava-me aqui a recordar. O Marco andou cerca de 18, 19 anos consecutivos na segunda divisão, é um clube também com esse historial e de segunda divisão. Desde que desceu que tenta a subida, e este ano não foge à exceção, será agora nesta pré-preliminar ou será ao longo do campeonato, mas o objetivo é claramente a subida, e o plantel e os jogadores que tem é para isso.
E eu estava-me aqui a recordar que a última vez que me lembro do Marco subir de divisão foi em 1999 e eu fazia parte desse plantel. Enquanto jogador? Guarda-redes, neste caso. E Sim. então, que sentimentos é que se recorda dessa altura? De felicidade, não é? Na altura era um pouco mais jovem, na casa dos 20 anos, era dos mais novos da equipa e lembro-me, foi de festejar. Acho que foi a primeira vez que recebi um prémio por algo, um prémio monetário por algo. Recordo-me disso e então foi ouro sobre azul, subir de divisão, ter festa e ainda receber um prémio. Foi realmente um grande momento. Sim, na altura já passaram 20 anos, por isso eu teria 19, 20 anos, não andava por aí. Naquela altura também o hóquei proporciona realmente grandes momentos, não é? Sim, sim. Estava aqui a ver também nas minhas notas o confronto entre estas duas equipas que aconteceu durante o campeonato, não é? Sim. E curioso que aconteceu a 23 de novembro e que é o único empate que ambas têm no campeonato, ou seja, jogaram frente a frente a 23 de novembro, em casa do Marco, e com um jogo que terminou 5-5. Portanto, previa-se aqui algum... É sempre imprevisível, depois desta situação toda a que assistimos, não é? Mas previa-se aqui realmente algum equilíbrio, porque em 16 jornadas que foram disputadas, como sabemos que o campeonato foi suspenso à 24ª jornada, a 26 de abril, em 16 jornadas disputadas, o único empate que estas equipas têm é realmente uma contra a outra, que é curioso, não deixa de ser curioso. Sim, no ano passado a terceira divisão norte pautou-se por isso mesmo. Convém também aqui acrescentar que se vão defrontar a seguir o Hóquei Clube da Maia e o Lavra, e também não excluindo o Clube Desportivo da Póvoa, que já está apurado para preliminar. Pautou-se por um grande equilíbrio, lutas renhidas. O Marco iniciou de forma intermitente a época, depois com uma mexida na equipa técnica, com a entrada do Pedro Nazário, onde, salvo erro, o Marco estabilizou e, salvo erro, faz uma sequência de 9 ou 10 jogos sem perder e aproximou-se dos lugares da subida e está aqui a disputar esta pré com todo o mérito e não admira, porque os plantéis, a qualidade, a experiência, ambas têm jogadores com experiência, sobretudo o Marco, o Ivan e o Zé Cabral. O Ivan tem muitos anos de hóquei patins, muitos jogos de campeonato nacional, muitos jogos de segunda divisão. E depois também a experiência que estes dois treinadores têm, o Diogo e o Pedro Nazário, com a cultura tática que implementam nas suas equipas, tornam os jogos apetecíveis e tornam-se também eles mais equilibrados. Estamos então a ver neste momento as equipas a regressarem ao recinto do pavilhão municipal de Paços de Ferreira para a segunda parte deste encontro. Recordo o encontro de estreia desta fase pré-preliminar da terceira divisão do Norte. Uma segunda parte que se espera também pautada por muitas emoções, ambas as equipas na expectativa de chegarem então ao golo. É o jogo de estreia desta fase e uma vitória é sempre melhor e sempre mais agradável para começo desta fase, não é, Ricardo? Ganhar é importante. Aliás, eu atrevo-me a dizer que quem ganha a primeira jornada é um sério candidato a chegar à última jornada nas decisões e poder discutir o primeiro resultado. Peço desculpa, a primeira posição. Entrar a ganhar num campeonato com 4 equipas, 3 jogos a uma volta, o primeiro jogo, salvo uma ou outra exceção, é absolutamente determinante. Não tenho dúvidas que, a haver um vencedor hoje neste jogo, esse vencedor será um sério candidato a terminar esta fase no primeiro lugar. Ricardo, ainda sobre a primeira parte, agradou-te esta primeira parte? Já não vias jogos de hóquei patins há algum tempo? Já não vi há muito tempo, mas notou-se um jogo nervoso de parte do Paredes, o Marco mais pragmático, mas vamos ver como é que isto, a segunda parte. Está empate, está forte
o jogo, está emotivo ou não, ainda está muito calmo, não é? Sim, emotivo a nível de transições, situações de golo, não está, mas está emotivo. Se calhar para quem está a ver hóquei pela primeira vez, acha que tem poucas oportunidades de golo, com menos velocidade. Para quem já tem uma leitura mais tática, o jogo está interessante. Agora, o que o público gosta é de bolas na baliza, bolas dentro da baliza, e nós isto estamos a ter pouco, mas a nível tático estamos a ter muito para acompanhar e muito para ver. Eu tenho ideia que o Nazário, desde que entrou a treinar aqui os séniores do Marco, que ainda não tem nenhuma derrota. Eu acho que se tiver é só uma. Eu disse há pouco no intervalo, o Marco no ano passado começou o campeonato tremido, depois faz uma sequência com a entrada do Pedro Nazário na equipa técnica de 9 ou 10 jogos seguidos, sem derrotas, e penso que desses 10 jogos talvez só haja um empate, uma sequência de vitórias muito interessante. Há bocadinho o Patrício voltou a fazer uma grande defesa, depois de uma grande jogada individual do Duarte. É isto que nós gostamos de ver, não é, Oela? Sim, só que aqui o adepto, enquanto é adepto. reto, mas o Duarte podia ter comprometido aqui a parte defensiva do Hóquei Clube do Marco, porque o Duarte está numa situação de desvantagem, não estava numa situação de desvantagem numérica, de 1-2, já descaído a um corredor lateral, e foi na mesma na opção de arriscar. 1-2 descaído ao corredor lateral, ou temos que estar munidos de uma grande qualidade técnica para tirar vantagem, ou então vamos arriscar a perder a bola. E momentaneamente o Marco ficou desequilibrado defensivamente. Penso que se o Paredes tivesse colocado o terceiro jogador a entrar com mais velocidade na transição, podia ter criado agora aqui uma situação de perigo para a baliza do Marco. Tal não aconteceu, nós gostamos de ver isto, mas às vezes isto de um jogador ir 1-2, se perde a bola em zona complicada, em zona proibitiva, pode descompensar a sua equipa do ponto de vista defensivo. Eu sou mais adepto e gosto de ver estas coisas. É que eles partem por cima deles. O Marco pode fazer agora aqui um 3-2, um mau passe, vai ter um 2-2, meia distância. O jogo agora com mais transições e menos posse de bola nesta fase inicial da segunda parte. Golo de Paredes. Chegamos agora à vantagem do Paredes. O segundo golo da equipa paredense, que chega assim à vantagem nesta altura. Sim, o jogo está nestes 4 minutos com mais transições, mais bola na baliza. Aqui o Paredes aproveita uma desatenção do guarda-redes do Hóquei Clube do Marco, num remate do corredor lateral, consegue marcar ao primeiro poste, tira vantagem disso, e isto é mesmo assim, é mesmo jogo. É aproveitarmos os erros, aproveitarmos as desatenções e tirar partido delas. No entanto, 21 minutos para jogar, isto ainda tem muito para dar, e o Marco pode também, e vai certamente explorar situações como essa para provocar o erro na equipa do Paredes. Hélder, um golo nesta altura pode mudar tudo aquilo que foi dito no balneário no intervalo? Não acredito que mude tudo, porque nós no balneário, quando vimos e fazemos as retificações que temos a fazer no intervalo, quando sofres um golo nos primeiros minutos ou nos primeiros segundos, tu não vais alterar tudo, porque tu acreditas no teu processo, tu acreditas naquilo que tu trabalhaste, tu acreditas naquilo que tens trabalhado com os jogadores. E é uma asneira ou é um erro tremendo, tu, a 20 minutos de acabar o jogo, queres alterar tudo. Não, isto de um momento para o outro volta a mudar. Por isso não acredito que altere tudo. Altera o espírito anímico, o espírito como nós vamos abordar agora, se calhar o lance, ou se calhar vamos ter que arriscar. Mas não vai alterar o processo, porque não está nada perdido. Se me dissesses que faltavam 20 segundos, sim, aí iria alterar tudo e tinha que se fazer alguma coisa. A faltar 20 minutos, não, ainda não. Não altera a estratégia então pensada para... Porque estes jogadores, os do Paredes, com o Diogo e os do Marco, com o Pedro Nazário, acreditam piamente naquilo que trabalharam e no processo e nas estratégias que têm. E não é um golo sofrido que vai, a faltar 20 minutos para jogar, que vai fazer alterar isso. Não. Mas agora o Marco também vai ter que começar
a tentar procurar um bocadinho mais o golo. Não Sim. digo que vai arriscar, mas vai ter que ter uma abordagem. Agora vamos ver como é que o Marco faz essa disposição tática, porque nós sabemos que a equipa do Paredes é muito forte nas transições e penso que se calhar uma diferença que a equipa do Paredes tem para a equipa do Marco é uma equipa que está munida com mais jogadores de meia e longa distância, de remates. E o Marco é uma equipa mais pautada por equilíbrio tático, de passe. Vamos ver como é que isto agora vai encaixar. Uma transição 2x2, corredor central, remate. Chega, nesta altura, o Marco Uma transição de 2-2. à igualdade. 2-2 nesta altura, como estávamos a falar, isto é realmente um jogo imprevisível e que pode mudar a qualquer altura. É disto que eu gosto e os treinadores não gostam. É jogo partido e bola na rede. Aquilo que eu te estava a dizer há 15 segundos atrás, o Marco não muda o processo e acredita, porque isto faz parte, o erro vai surgir, tu sabes que os erros surgem. Aqui foi uma transição 2x2, o Paredes deu demasiado espaço no corredor central e remates no corredor central com esta qualidade com que o Ivan executa não é fácil para nenhum guarda-redes. Aqui um ligeiro descuido, basta meio metro de espaço, um batedor como o Ivan e ele faz isto. E acredito que mais erros vão surgir, porque agora na segunda parte o cansaço físico, o desenlace do jogo, o querer ganhar vai provocar o erro, ou nós arriscar mais um bocadinho, isso também vai provocar o erro defensivo. Nós agora voltamos a ver o Paredes encaixado nas marcações ali como referência na linha dos 3 pontos do basquete e a deixar andar. Nós reparamos que o Paredes não faz uma pressão ao portador da bola, acompanha sem pressionar, não se estressa ao portador da bola ao Marco, o que faz com que os jogadores do Marco que tenham uma posse de bola também tenham mais tempo para pensar e executar com mais qualidade o passe ou a sua tomada de decisão. Vamos aguardar para ver. O Marco, não sei se agora com o Zé Cabral vai alterar para um 3-1 ou se vai manter o seu 2-2, porque o Zé Cabral não é jogador que anda muito por fora, é jogador que gosta de andar por dentro e perto da baliza. Agora uma transição 2x2. E uma oportunidade para a Paredes. Sim, a diferença desta transição 2x2 para que anteriormente deu o golo ao Marco é que esta tem a bola no corredor lateral e o remate é feito no corredor lateral onde o guarda-redes tira mais vantagem, e a transição anterior que dá o golo do Marco, a transição é feita pelo corredor central e o Paredes deu espaço no corredor central e onde acaba por sofrer o golo, que é muito difícil para o guarda-redes levar com um remate àquela velocidade, corredor central à entrada da área. Costuma-se dizer, ou ele leva com ela ou ela vai para fora para não ser golo. Ainda a baliza, bem colocada, não tem grandes hipóteses de defesa. Está cada vez um jogo mais intenso ou com mais emoção, Ricardo, é isso. Tu também já estás de pé, entretanto. Tem que ser. Já está. Para estar confortável, temos que estar agora de pé. Está muita emoção aqui dentro deste rink, logo no primeiro jogo. Estou a reparar aqui uma coisa, que nós temos o Hélder Antunes, que é natural do Marco, Vila Boa, não é? Treinei. Mas não és lá? Sou de lá, de Vila Boa do Bispo, Conselho de Marcanaveses. E também foi lá que comecei como treinador e como jogador. E eu andei no Paredes. Nunca fui jogador da União de Paredes, andei pelo Alamoriz, mas também sou de Paredes. Estamos aqui numa rivalidade. Então, aqui uma força de cada lado para cada uma das equipas. Não, estamos aqui a ver os dois jogos, o jogo. Sim. Estamos a ver o jogo, não estamos a puxar pelos clubes. Acima de tudo, estou a torcer pelas 3 equipas, porque convém não esquecer a equipa de arbitragem que também está a fazer um bom trabalho. E, acima de tudo, o mais importante para todos nós é a promoção do hóquei em patins. Claro que a gente não esquece as nossas origens, mas que ganhe, que o resultado seja justo, que seja um bom espetáculo e que estes jogadores possam fazer isto, que é jogar hóquei em patins, aquilo que tanto gostam. Sabemos sempre que é uma fase ingrata, que teria sido melhor para tudo e para todos que o campeonato tivesse terminado, não é? Seria mais justo, se calhar, digamos assim, mas infelizmente não foi possível e
e as circunstâncias que já todos conhecemos fizeram com que tivesse de ficar definido desta forma. É sempre ingrato para aquelas equipas para todas as equipas que trabalharam um ano inteiro, que prepararam uma época e que não estavam de todo à espera que isto se processasse desta forma. Assim, isto é ingrato para toda a gente, não é só para essas equipas, é ingrato para todos nós, até para o mero público. Agora, compete-nos é reagir, adaptar e arranjar soluções. Nós temos que ter, de uma vez por todas, a capacidade de, a cada problema que nos surja, traduzirmos isso numa oportunidade. E não é traduzir as oportunidades em problemas. Era algo que ninguém pensava, ninguém nunca, acho eu que nem aquelas senhoras que costumam ter uma bola de cristal projetavam isso. Pelo menos elas, pela altura de Natal, costumam fazer essas antevisões. Não ouvi nenhuma na televisão a dizer isso. Por isso, não se trata de ser justo, não ser, porque não é fácil tomar estas decisões. Trata-se, acima de tudo, é de, ao problema que nos surgiu, nós temos a criar novas oportunidades. Passado este tempo, estamos novamente a jogar. Acima de tudo, que ainda também ninguém falou, estamos todos bem de saúde. Temos estes atletas todos a respirar saúde para já e que assim seja por muitos e longos anos. É bom ver estas caras todas de novo, continuarmos todos presentes entre nós e é isso que nós temos que estimular, deixar algumas guerras ou algumas quesílias que em nada beneficiam o desporto e a modalidade. Acima de tudo temos que estar felizes, independentemente de ser uma pré-preliminar, temos é que estar felizes por aí início de dezembro, estamos aqui todos de boa saúde, estamos a ver novamente hóquei e estamos a ver todas as pessoas que cá andavam. E isso é bom e esperamos que assim continue durante anos e façamos dos problemas umas novas oportunidades e não o inverso. E a matar saudades, não é, Ricardo? A Federação de Patinagem de Portugal foi rápida a responder a este entrave. Por isso está de parabéns e acho que foi uma solução, não vai ser justo para todos, mas é injusto até para a Federação. Exatamente, foi a solução que a Federação arranjou porque não é fácil perante todas as condicionantes também, porque há que dizê-lo, ao nível logístico é também uma competição complicada e que requer que sejam seguidas à risca várias normas que podemos falar por nós e podemos falar por tudo aquilo que temos visto, que temos acompanhado, estão a ser seguidas à risca, não há aqui qualquer tipo de desmazelo, qualquer tipo de descuido, tudo aqui está a ser muito bem planeado, muito bem estruturado e muito bem seguido todos. A organização também está de parabéns. E o Marco Golo chega à vantagem novamente no marcador. 3-2. Zona central, outra vez, não é, Helder? Sim, um remate junto ao patinho do adversário, o guarda-redes tenho a certeza que não ia a bola a partir. De empurrão. Um remate do lado reverso do jogador, junto ao patinho, o defesa não conta, tira vantagem, aqui vantagem para o jogador do Marco pela forma como aborda o lance, o Afonso, salvo erro, foi o Afonso que marcou, e apanha de surpresa a defesa e o guarda-redes e o Marco a chegar à vantagem. Voltamos outra vez aqui a ter uma superioridade da equipa marcoense, mais uma vez uma nova mudança no marcador e o Paredes volta a ter de reagir. Isto é uma das regras que nós temos no hóquei, que é a simulação de falta, conta como falta de equipa. E parece-me que é o que se passa nesta altura. Foi a simulação do Zé Cabral e contou como falta de equipa e agora a bola de Paredes. Oitava falta para o Marco. 11 para Paredes. Parece-me que o Marco agora está com uma abordagem defensiva numa pressão média e alta. Uma transição novamente 2-2. Só que agora o Paredes fecha o corredor central. E 12ª falta de equipa para o Paredes. Voltamos a ter aqui uma oportunidade para o Marco. Sim, pode ser um lance perigoso para o Marco.
situação trabalhada. Parece-me que o Marco agora joga a rodar a 3 com o Zé Cabral interior, a abdicar do seu 2-2 estático. Se repararmos, os 3 elementos mais recuados no ataque organizado do Marco começam a rodar a 3, ou o denominado 8, e o Zé Cabral como referência de avançada interior à frente do guarda-redes. Temos que aguardar para ver mais alguns minutos de jogo, mas parece-me que há aqui uma alteração tática no ataque organizado do Marco. O Paredes também a jogar, a passar para um 3-1, o Paredes. A organização que é sempre uma característica importante, seja no setor defensivo, seja no ofensivo. Aqui uma hipótese para o Paredes, entretanto o Marco consegue recuperar a bola e vemos nesta altura um jogo intenso, equilibrado e dividido. Eu diria com ligeiro ascendente do Hockey Clube do Marco. Já não tão equilibrado, parece-me que o Marco está a ganhar algum controle do jogo, algum domínio. Vamos ver se isso se traduz em golo ou não, mas o tempo de posse de bola, o tempo com que, ou o espaço com que o Marco, os espaços onde há das zonas de ataque são mais perigosas que as do Paredes. Ainda agora tivemos este último ataque organizado do Paredes e denotamos alguma indecisão na tomada de decisão ou na organização como abordar o lance. E a 10ª falta. Para o Marco. Para o Paredes. Para o Paredes. Será livre direto. O Marco é que fez a 10ª falta. 10ª falta cometida pela equipa do Marco. Tem assim o Paredes. Sim, é normal e vamos chegar também facilmente, se calhar, à 15ª da maneira que está o jogo. 12 minutos, 12 e 10 faltas, acredito que ainda vamos ter mais livres diretos. Os nervos à flor da pele. Novamente o Márcio Fonseca. Pela terceira vez, não é? Sim, o Márcio, quando o campeonato foi interrompido, era o melhor marcador da Zona Norte, com 38 golos marcados. Agora vamos ver o que é que faz o Márcio. E golo para o Paredes. Um gesto técnico perfeito, o chamado dar o nó no guarda-redes. Nós costumamos comentar entre nós treinadores, partiu a espinha ao guarda-redes. Rebentou com ele. Sim. Entre treinadores diz isto. Ricardo, alguma expressão aqui para o lado dos jogadores? Rebentou com ele. Assim, não... O normal do Márcio, que ele tem muita qualidade. Aos meus amigos, nem eu defendia esta. E era guarda-redes, não foi grande coisa, mas nem eu defendia esta. Isso é falsa modéstia. Mas não, eu como os meus amigos costumo dizer isso, quando vejo assim lances, assim, opa, nem eu defendia aquela. Muito bem convertido por parte do Márcio. Agora o Marco volta a perder o Zé Cabral, não sei se vai abdicar do 3-1 com que estava a jogar. Vamos ver. Isto agora também entrando nos últimos 10 minutos, vamos ter aqui o jogo de nervos. E é preciso ter capacidade mental para aguentar todas as decisões. Porque agora qualquer encosto, qualquer apito, qualquer falta, vai-se falar mais alto, vai-se bracejar, vai-se protestar. Vamos ver. Eu agora acredito, daquilo que tenho visto ao longo destes 40 minutos de jogo, que até pode a equipa que fisicamente não está tão bem, mas a que estiver emocionalmente melhor pode tirar vantagem aqui no jogo. Independentemente de estar com mais ou menos posse de bola ou situações de golo. Ricardo, É aqui que faltam os adeptos. Para um jogador esta fase do jogo, não é? É uma fase crítica. Mas faltam os adeptos. Faltam os adeptos aqui para dar aquela emoção ao jogo. Tu como jogador pensas Muito. mais nisso, sentes mais, os treinadores estão mais concentrados, aqui o Helder está mais concentrado nesse passo. É um grande prazer poder estar aqui no pavilhão, mas faltam os adeptos. Isto é chamado Sem dúvida aqui de alguma. sabor agridoce, não é? Falta Sim. sempre aqui qualquer É coisa. isso. Não é? É bom voltar, mas... Estamos a matar o bichinho, mas falta qualquer coisa. Saímos aqui ainda Mas com são, como diz o Helder, temos que aceitar e arranjar soluções. E os clubes têm que procurar ser melhores que os outros, para isso também. sem ser com os adeptos. Mais uma vez recordamos a importância do novo canal nesta transmissão
destes jogos, desta fase pré-preliminar da terceira divisão do Norte, o canal responsável pela transmissão destes jogos, desta fase, onde pode acompanhar tudo no formato online do novo canal, está então aqui com um papel importante na promoção e divulgação do hóquei em patins. Seguimos por esta altura com o jogo, então, equilibrado, o Marco. Eu continuo a denotar uma ligeira ascendência por parte do Marco. Vejo o Marco com mais dinâmica coletiva em campo, mas isso não quer dizer que se vai traduzir em gol, porque nisto se calhar o Paredes tem alguma vantagem, que é a experiência dos seus jogadores, que lhe pode dar algum controle emocional para estes últimos 9 minutos. Aqui também uma oportunidade para o Paredes. Sim, o André Ferreira é sempre irreverente, entra, mexe com a equipa, traz velocidade e pode-se traduzir aqui agora uma situação queda do Valinhas, que fica a queixar-se junto à tabela bem de fundo. queixoso ali do braço. São coisas normais do hóquei. Há muito contacto. Por muita proteção, não é, que os jogadores tenham, é sempre normal que estas situações aconteçam. Sim, mas e agora parece estar. ele recebendo assistência médica vai ter que depois ser substituído. Um jogador sempre que recebe assistência médica dentro do ringue, depois tem que sair. Parece não ter sido nada de grave, parece estar em boas condições. Será então. Sim, mas aqui a partir do momento em que a dupla de arbitragem dá autorização da entrada, tendo em conta o barulho e a situação, na dúvida temos que precaver a saúde do atleta. Isto aqui tem que fazer os atletas repensar que às vezes de um simples toque não podem fazer uma situação muito grave, porque senão depois sujeitam-se a isto. E neste momento não estou a dizer que não houve falta, que não. Agora, dado o ênfase que foi dado todo à situação, agora o jogador está do lado de fora do ringue e não está dentro da pista. É normal também para a equipa de arbitragem uma preocupação aqui acrescida, visto que os jogadores tiveram bastante tempo sem treinar, é propício. Claro. As lesões são propícias também claro. A lesões graves. Porque o jogador agora pode dizer assim, mas eu não pedi assistência médica, mas quem avalia é o árbitro. E o árbitro e qualquer um de nós tenha que prevaler o princípio da saúde e do bem-estar do atleta. Os atletas aqui é que têm que ter atenção ao tipo de atitude que podem ter dentro de campo. E eu acho bem, eu se estivesse neste tipo de situação também tinha feito igual e tinha dado permissão para a equipa médica entrar. Entretanto foi o Cabral que entrou para o lugar do... Sim, deixa-me só aqui referir que vi uma alteração a nível de ataque organizado por parte do Paredes. 13ª falta para o Paredes. O Paredes agora está a utilizar um 1-2-1 fixo a nível de ataque organizado. Um jogador interior mais móvel e depois fixa em triângulo, 2 no corredor lateral, um mais atrás no corredor central e forma o 1-2-1, a bola a circular, a procurar o desequilíbrio para o corredor central. Acredito também que esta situação possa permitir mais meia distância à equipa do Paredes, tendo em conta os jogadores de que dispõe. O Marco, com a entrada do Zé Cabral, vamos ver se mantém a toada que estava há pouco de rodar a 3 para o Zé, ou se vai voltar à fórmula inicial de um ataque organizado em 2-2. Volta ao Marco a mexer também. O Cabral acabou de sair novamente. Aqui algumas mudanças. O Cabral penso que viu azul, não? Pois, o Marco está em desvantagem numérica por esta altura, parece. Mas ele não está na zona de cumprir o tempo de suspensão. Assim, o Marco agora está com 3 jogadores, houve cartão azul, eu não me apercebi. Nem eu. Mas eu olho para o banco e vejo lá os jogadores todos do Marco. Supostamente, o jogador que viu o cartão azul tem que ir
para outra zona. Não sabemos se por causa desta situação agora tenha mudado. Pois não sei. Alguma regra Então nesse nós sentido. neste momento, a faltar 8 minutos e 13, estamos a ver o Paredes vai beneficiar de uma situação de power play e o Marco vai ficar em underplay. Se nestes 2 minutos o Marco sofrer golo, pode repor a igualdade. Vamos ver como é que as equipas se organizam. Neste momento vemos o Paredes a fazer uma pressão defensiva já mais alta, já mais perto sobre o meio campo. Vemos aqui o Filipe Vaz já no meio campo adversário. Salientar também que, independentemente do Marco estar em underplay, continua a ter os 45 Helder. segundos Foi azul para o banco do Marco. para o treinador. Não sei, Nazário está de pé. Ou pode, eu não me apercebi, nós não temos aqui essas imagens. Pode ser o que está na bancada, na zona amarela? Sim, o Não? treinador, se vir um cartão azul, coloca a sua equipa também a jogar em underplay. E é livre direto? Não, O jogo provavelmente estava parado. parado. Eu não me apercebi que as nossas condições não são as melhores, fazemos os possíveis. Desde já as nossas desculpas por não estarmos ou não termos visto a situação toda. O Paredes agora a fazer uma pressão alta a todo o campo, provavelmente com 2 jogadores a pressionar a bola, tentar tirar partido desta situação de power play. Só que se o bloco é esgotar o tempo de transição, se o bloco do Paredes não funcionar bem, o Paredes pode se disposicionar e o underplay pode tirar vantagem sobre isso, porque 2 sobre a bola, mas se os outros 2 não estiverem prontos a jogar em antecipação, basta um passe longo e o Marco pode tirar vantagem disso. O Paredes organiza-se num 2-2 a fazer circular a bola, Bruno Diniz a procurar corredor central com bloqueio, libertou o poste, situação trabalhada. Aqui o que é que a gente vê? O Paredes organiza o 2-2, depois trabalha bloqueio no corredor central e tenta passe em diagonal para libertar o segundo poste. Também não é por acaso que o Paredes tem no seu corredor esquerdo o Miguel, que é esquerdino, e do lado direito o André, que é destro, para ambos ficarem do lado natural para finalizar. Penso que não será por acaso. Depois o Diogo fez entrar o Márcio, penso que é para ganhar a média e a longa distância do Bruno Diniz e do Márcio Fonseca. Penso que a estratégia são situações que o Diogo deve ter trabalhado no Paredes e estão para aí definidas. O Paredes está a arriscar um pouco mais, a tentar tirar vantagem, mas é o que eu já disse e volto a dizer, dos dados que eu tenho e das análises que eu faço, do hockey que vejo, são poucas as situações em que o power play consegue marcar gol. Vamos ver se mais uma vez. Já não há 45 segundos de ataque para quem está com 3, não é? Ainda há? Os 45? Aqui uma situação novamente. Agora 14ª falta para o Paredes. 5 minutos e 55. marco aqui a beneficiar. E agora acredito que a 15ª falta possa trazer decisões finais, a faltar 5 minutos. Exatamente, Vamos ver. recordamos que na 15ª falta, não é? A equipa adversária beneficia de um livre direto, que é sempre uma situação importante, como vinhamos a dizer até então. As bolas paradas com o cortar do tempo de jogo tomam aqui uma proporção de maior importância e que podem então fazer toda a diferença nesta fase final, e por isso também as emoções, não é, Ricardo, para os jogadores que estão dentro do campo se Agora vão ser as emoções que vão ter que ser controladas. Como é que um jogador controla isso? Diz-me uma coisa, dentro do campo há a percepção do passar do relógio? Claro. Temos o cronómetro e temos a noção do tempo de jogo. Para o cronómetro, dá para ir percebendo que, sem tirar assim um olho no jogo, outro olho no cronómetro. No cronómetro. Não se está sempre, mas tem-se a percepção. E então, 5 minutos do final do jogo, as emoções começam aqui a fazer-se sentir. O jogo teve partido
há pouco, agora já está tudo a voltar ao normal. Uma fase de grande importância para ambas as equipas. Uma situação de ataque de ambos os lados. E uma falta aqui. Golpe duplo. Bola presa na rede da baliza. O Helder aqui com todas as ajudas. O Paredes agora deixou outra vez o seu 1-2-1. Está com um jogo mais dinâmico, a nível de ataque organizado. E eu acho que há uma procura outra vez pela meia distância. Meia distância, exatamente. Eu quando digo meia distância estou-me a referir aos remates. Isto é assim para os telespectadores que não acompanham o hockey, é mais difícil perceber. Mas é um termo que nós utilizamos muito, que é a meia distância, longa distância. Estamos a referir aos remates. O Marco continua a rodar a 3 com um jogador mais no corredor central. Também vemos nesta segunda parte o Marco a procurar mais um jogo direto do corredor central e com meia distância. Acho que Temos 14 faltas para cada equipa. Qualquer um Vai está ser iminente, não é? decisivo. Um livre direto A bola parada. para cada um dos lados. Eu continuo a dizer que não acredito que não haja a 15ª falta, ela vai existir. Vamos aguardar. Fácil agora também incorrer nesse risco. Sim. Embora é normal quando isto acontece, a gente denota uma mudança de comportamental dos jogadores e das equipas. Porque a diferença aqui é que agora não faltam 20 ou 15 minutos para jogar, faltam 3 minutos e 35. E isto agora pode fazer a diferença no resultado final, no apuramento e na definição para o qual eles estão a lutar este fim de semana. Nós vemos já outra forma das equipas estarem a abordar os lances e os jogos, o próprio jogo em si. Se repararmos, já não há uma entrada nos corredores laterais, nas tabelas tão agressiva, mesmo no corredor central dá-se alguma liberdade, porque os jogadores sabem que a 3 minutos do fim, um livre direto agora, pode ter uma influência Temos aqui um time-out. decisiva. Sim, um time-out. As equipas podem pedir 2 time-outs por parte. O primeiro time-out é de 1 minuto, o segundo que essa equipa peça é de 30 segundos. Parece-me que isto é o primeiro nesta segunda parte. Se foi o primeiro, será Parece-me até 1 minuto. Parece-me que sim. Uma altura importante para os treinos. O que é que se diz nesta altura aos jogadores, Helder? Tenta-se manter a calma, fazê-los respirar, fazer um ou outro ajuste defensivo onde a gente vê que está a ficar vulnerável, relembrar como é que tem que se fazer a transição ou como é que nos temos que organizar a nível de ataque organizado. E depois temos que dar uma palavra de incentivo, de garra, ou se virmos que a coisa está apertada, temos que dar um murro na mesa e 5 pontapés nas garrafas de água, depende. Os treinadores é que sabem, mediante o perfil dos jogadores que disponham do que eles conhecem. Por aquilo que eu vi neste jogo, acho que o que os treinadores estão a dizer neste momento é fazer uma correção defensiva, estão a relembrar como é que têm que fazer a transição, defesa-ataque, ataque-defesa, devem ter dado uma ou outra correção a nível do ataque organizado e, acima de tudo, era uma palavra de incentivo, de ambição, de garra, de relembrar algum objetivo. Mantêm-se os mesmos atletas para esta fase final, pelo menos para já. Sim, vemos o Marco a subir as marcações, o Marco agora com uma pressão média e alta. A apostar tu, é caso para dizer a apostar. Depende, é uma pressão que não estressa o adversário, é ir buscar. O que é que o Marco está a fazer? Se nós víssemos o Marco a subir em campo, mas a pressionar, a querer ganhar a bola ao portador da bola, era uma pressão para apostar tudo, uma pressão para arriscar. O que nós vimos foi o Marco esticar a sua pressão, mas no fundo acaba por não ser uma pressão efetiva, apenas esticou o seu jogo para fazer uma coisa que eu também se calhar faria, que era o Paredes está a ganhar vantagem na meia distância, o Marco ao fazer isto sem ser agressivo não vai incorrer num risco tão grande de fazer a 15ª falta e vai tentar fechar o remate de meia distância e longa distância do Paredes. Tão simples quanto isto. Isto é uma estratégia. Isto podemos ver que foi uma coisa que, em relação à pergunta que fizeste anteriormente, que o Pedro Nazário de certeza que disse aos jogadores, foi subo sem entrar, fechar a meia distância. Importante agora também
a concentração nesta fase final. Sim, os últimos 2 minutos, ambas na 14ª falta. Vamos ver se as equipas se aguentam. Um jogo cauteloso, agora de certeza. Assim, eu acredito que agora as equipas vão procurar o erro e jogar mais. Penalti. Atenção. Momento aqui importante. O Mesquita tocou no avançado do Paredes dentro da área, com o joelho no chão. Sim, bem assinalado. E agora o que é que vai acontecer? O guarda-redes já não joga mais, porque leva 2 minutos de suspensão, falta 1 minuto e 43, e o Marco irá ter que retirar um jogador de campo. O Marco vai ficar novamente em underplay, vai ter que entrar o guarda-redes suplente, mas vai ter que tirar um jogador de campo. Se o penalti se concretizar, o Marco pode voltar a repor a igualdade numérica, nunca fazendo entrar, neste caso, o guarda-redes Mesquita, porque ele tem que cumprir efetivamente os 2 minutos, e no entanto poderá depois colocar outro jogador de campo. É isso que vai acontecer agora. E 1 minuto e 43, penalti, as duas equipas na 14ª falta. Jogo equilibrado, situações táticas trabalhadas. Entrou o Márcio para... O Ricardo não gosta muito disto, mas eu acho que para quem esteve parado 6 meses, 3ª Divisão Norte, acho Bom que jogo. estamos a ver, está a ser uma agradável surpresa. Entrou o Márcio para bater o pênalti. Sim, o Márcio está-se a revelar o batedor das bolas paradas todas de livre direto e de penaltis. É provável que isto foi trabalhado, o Diogo melhor que ninguém conhece os seus jogadores. É uma situação que as equipas cada vez mais trabalham, que é definir os marcadores dos penaltis e dos livros diretos, e acima de tudo o que eles pretendem é eficácia. O que interessa é que ela bate na rede. Muita pressão também dos lados, não só para o guarda-redes suplente, que agora entra na equipa do Marco. Afinal é livre direito. Okay. É livre direito. Eu não vi o lance, confesso que tenho aqui uma coluna de botão que não é fácil, mas o guarda-redes, estando com o joelho no chão e jogando com o stick fora da área, tem que ser livre direto. Mas o árbitro apitou para o penalti. Porque depois... o jogador estando fora da área com a bola é livre direto. Exatamente. Se fosse dentro da área que o jogador lhe batesse com o stick, aí era assinalado o penalti. Neste caso, quando ele estava a passar atrás da baliza, por aquilo que me descreveste, e o guarda-redes joga e comete a falta fora da área, é livre direto. Se ele estivesse dentro da área, então aí seria penalti. Um momento importante aqui no encontro, 2 minutos do fim. Márcio frente a Ilídio, vamos ver qual deles leva a melhor. Atenção. Golo. Está convertido o livre direto para a equipa do Paredes. Márcio realmente aqui concretizar mais um livre direto e 1 minuto e 40 do fim a dar vantagem ao Paredes. Um golo importante, principalmente nesta altura. Sim, é um golo importante, 1 minuto e 40. Agora calculo, o Marco vai arriscar tudo, mas ainda falta muito para jogar. E o Paredes está na 14ª falta e o Marco vai-lhe provocar o erro. Acredito que ainda possa haver mais golos nesta partida. É importante não tirar o pé de chão, neste caso o patinho de chão, não é? E o Marco também está na 14ª, por isso também não pode ir muito para a frente e procurar a falta, pode sofrer e perder tudo. Sim. Vamos ter 1 minuto e 30 bastante emotivos. O Marco vai arriscar tudo, não sei se o Pedro Nazário vai optar por tirar o guarda-redes de campo e jogar com... tirar o guarda-redes do campo e jogar com 5 atletas de campo, que é uma situação que é permitida. Desconheço. Vamos ter agora um 2 para 1. Atenção, aqui nova oportunidade para o Paredes. É o golo. É o golo da equipa do Paredes que consegue ampliar a vantagem. Faz o 5-3 neste primeiro jogo da pré
preliminar da terceira divisão da Zona Norte. Um momento importante, como estávamos a referir, e o Paredes consegue assim ampliar a vantagem, que será muito difícil para o Marco conseguir igualar nesta altura. E o Marco fica novamente em underplay, saiu um cartão azul por mau comportamento para o Balinhas. É normal nesta altura que as emoções estejam à flor da pele. Assim, É um jogo muito o jogo é equilibrado, acaba por ser desequilibrado nos últimos minutos. O que é que acontece? O Marco aqui obrigatoriamente e bem tinha que arriscar, foi apanhado numa transição, acaba por ter alguma felicidade o Paredes na forma como chega a este quinto golo. E é mesmo assim, o Marco podia ter chegado ao empate, era o tudo ou nada, porque o resultado não entrava. Acima de tudo, os jogadores têm que ter um controle emocional, têm que terem atenção aos cartões que vêm, porque ainda faltam 2 jogos. Hoje é uma jornada importante, a primeira, mas nada fica decidido hoje, tudo se vai decidir no domingo. Agora, é natural este nervosismo. Agora, com 2 golos de vantagem, no minuto e 12, o Marco em underplay, eu acredito que o jogo esteja decidido para a equipa de Paredes. Embora isto seja hockey em patins. Eu se tivesse que apostar ainda não apostava. Mas, assim, se eu disser a alguém, falta 1 minuto e 12, estás com 2 golos de vantagem e estás com mais um em pista ou em ringue, a probabilidade de conseguires manter a bola e de manter essa mesma posse de bola sem atacar permite que ganhes o jogo. Sim, e acho que é isso que vai acontecer para o Marco. Esta situação com o azul aniquila as possibilidades de discutir ou de virar este resultado. Se faltasse um golo e o Paredes na 14ª falta, eu ainda não diria isto, mas com 2 golos de vantagem, o Paredes agora já não incorre em jogo passivo, que só faltam 31 segundos, tem o jogo decidido. Salvo. Mais um livre direito. 15ª falta. 15ª falta para o Marco. Lá está, como estavas a dizer, Helder, era muito difícil que as equipas não chegassem realmente à 15ª falta. Sim, vai ser mais um azul. E fica o Marco novamente reduzido. Neste caso, as equipas, a chamada paridade, o Marco não vai ficar com 2 jogadores de campo. Fica com 2 jogadores, neste caso 3, que o guarda-redes do Mesquita ainda lá está a cumprir a suspensão, mas o Marco não pode ficar a jogar com 2 jogadores de campo e é permitida a entrada do terceiro. Antigamente, na mudança das regras, ficava a jogar com 2, mas depois houve um ajuste. Neste caso, algumas pessoas que já não acompanham o hockey nos últimos tempos, neste caso é permitido a entrada deste mudança jogador. Aqui, desculpa Helder, mudança aqui no batedor do livre direto. Sim, da equipa do acredito que o Bruno Diniz vai bater. Primeira vez que é o Bruno. Ele que tinha sido o mais ativo e acaba por não conseguir concretizar, mas ele que tinha sido o mais ativo ao longo de todo o jogo, dizia eu, nos remates de meia distância, como tínhamos falado. Daí também uma oportunidade que lhe foi dada. Novamente um cartão, neste caso vermelho, ali para o Marco. Para o banco do Marco. Para o banco, exatamente, para alguém o do staff staff. E os jogadores do Marco estão perdidos. É O que estava a ser um grande jogo, emocionalmente, perdeu-se o Aquilo Marco. que eu falei, isto é preciso ter um controle emocional. A falta também da experiência das equipas e dos jogadores neste tipo de prova. Eu também já passei por situações idênticas e a atitude e a minha forma de ser e de estar, que era há uns anos atrás, não é mesmo agora. Nós amadurecemos com isto. Não é fácil. Eu falei nisso quando faltavam 10 ou 11 minutos, o controle emocional, que ia contar muito, porque o Marco não é uma equipa técnica e taticamente inferior ao Paredes, nem o Paredes é inferior ao Marco, a gente viu isso. Tudo depois se resumiu aqui nestes últimos minutos ao controle emocional. Respondendo àquilo que estavas a dizer, eu acho que foi uma estratégia do Diogo, o Diogo treinador de Paredes, porque o Bruno Diniz jogou no Marco antes de se transferir para o Paredes e conhece bem o guarda-redes do Ilírio. Entretanto, E aqui deve-se ter tratado de uma estratégia de eu vou lá que eu conheço, sei o ponto fraco do guarda-redes. Tenho quase a certeza. Agora também o Ilírio também trabalhou com o Bruno e também deve ter tirado partido disso.
termina assim o primeiro jogo desta fase pré-preliminar da terceira divisão da Zona Norte. O Paredes vence então o Marco neste jogo de estreia por 5-3, uma vitória importante para a equipa unionista, que consegue aqui uma vitória não só importante ao nível do resultado, mas também moral para aquilo que será a restante fase deste pré-preliminar. Sim, o primeiro jogo é super importante. Isto é uma lufada de ar fresco para a equipa do Paredes, porque independentemente do que aconteça agora no jogo seguinte entre o Labra e o Maia, o Paredes sabe que se amanhã escorregar na segunda jornada, ainda pode decidir tudo na terceira. O Hockey Clube do Marco não. Amanhã vai ter uma finalíssima. O Hockey Clube do Marco sabe que amanhã, se escorregar, a nível do resultado, que não seja uma vitória, aniquila a possibilidade de discutir o primeiro lugar. Agora, as primeiras jornadas são muito importantes por isto mesmo, porque isto só é só uma volta, são 3 dias. Também temos que ver como é que a equipa de Paredes vai recuperar fisicamente para amanhã. A do Marco igualmente, mas se calhar a do Marco também precisa de fazer um tipo de recuperação a nível emocional. O resultado caiu para o lado de Paredes e eu acho que, tendo uma abordagem completamente isenta, eu acho que podia aqui para qualquer lado, que podia terminar empatado daquilo que nós vimos em campo. Duas equipas com executantes com qualidade, equipas que mostraram o seu trabalho tático em pista, quer defensivo, quer ofensivo. Depois tudo se resumiu ali a uns pormenores e aproveitar os erros. E acima de tudo há que dar os parabéns a estes jogadores, às 3 equipas, porque falhar é humano e todos nós falhamos, mas estas 3 equipas estiveram em bom nível. Relembro, após 6 meses de paragem, e foi um agradável jogo, e amanhã esperamos que continuem a proporcionar-nos mais espetáculos destes. Importante também dizer nesta altura que, apesar das emoções à flor da pele neste final de jogo, no final do encontro, as equipas cumprimentaram-se com o cotovelo, como agora temos que o fazer, e que pautou o fair play, o civismo e o respeito entre as duas equipas. Ricardo, um sinal positivo. É sempre. O hóquei, apesar de jogarmos com o stick, a agressividade é durante o jogo e física. Não há, por norma, não há agressões. Isto é normal, como o Helder disse muito bem, que a parte emocional ia ser muito importante. E mais do que este jogo, o Marco também tem que estar preocupado, o Marco e o Paredes, com os próximos. E não podiam estragar o jogo e o torneio para eles. Vimos ali a Mesquita numa conversa prolongada com a equipa de arbitragem, mas dentro de todo um civismo, respeito e dentro daquilo que é realmente a prática desportiva, dentro de todas as normas e de todas as regras que assim devem imperar. A saída de ambas as equipas por partes diferentes do campo, sem se cruzarem, numa altura em que há um período de interregno para o segundo jogo desta primeira jornada, digamos assim, da fase pré-preliminar da terceira divisão do Norte. Seguir-se-á o Maia Lavra às 21h50 neste segundo jogo desta fase. Isto também vou dar aqui uma palavrinha. O Helder não gosta muito disto, mas quanto treinador, mas eu enquanto adepto gosto é destas picadias e desta emoção. É por isto que eu vou ao pavilhão, é para ver estas picadias. O Helder não gosta, é treinador, tem que lhes aconselhar calma. Temos que, acima de tudo, temos que transmitir valores. Nós vemos aqui ainda jovens que podem fazer uma carreira bonita no hóquei patins, e nós treinadores temos que ter essa missão. Temos que transmitir calma, temos que transmitir conhecimentos, mas um treinador tem que, acima de tudo, transmitir valores humanos e formas de ser e estar. Nós também, treinadores, nem sempre somos perfeitos, ou também temos os nossos altos e baixos, mas acho que nós temos que ter essa capacidade
sejam adultos, sejam jovens, sejam crianças. Se não transmitirmos valores humanos, a essência do desporto perde-se. Comentário final a este primeiro jogo, Ricardo. Penso que foi, depois desta paragem de tanto tempo, foi um belo jogo. Foi muito tático. Na parte final tivemos a emoção desejada e o Paredes foi mais feliz. Hélder, um comentário deste jogo. Comentário: jogo equilibrado, duas equipas equilibradas, plantéis de mesmo nível. Os últimos minutos o Marco teve algum problema a nível emocional, não foi nada inferior ao Paredes. O resultado acaba por ditar o Paredes como vencedor, mas as equipas é muito parecidas. Estão todos de parabéns. E dar também os parabéns à equipa de arbitragem que fez um bom trabalho. Acabou por sorrir o Paredes num lance onde o Marco, quando se vê a perder pelos 4-3, vai arriscar tudo, leva na transição um 5-3 e aí é o golpe final. Há que seguir em frente. Não desistam, não baixam os braços, estão todos de parabéns. Amanhã há mais e ainda tudo pode acontecer. A primeira jornada é decisiva, é importante, da forma como vai permitir encarar a segunda jornada, que é já amanhã. Mas se amanhã, vamos imaginar o Paredes que ganhou hoje se perde amanhã, o Marco que perde hoje se ganha amanhã, isto voltamos a baralhar e temos as cartas para dar. A diferença que há aqui é a forma como o Paredes pode abordar amanhã o jogo e o Marco não, porque o Marco amanhã tem mesmo uma finalíssima onde qualquer resultado que não seja a vitória fica impossibilitado de discutir o primeiro lugar. Agora, parabéns a todos e resumo o jogo em um bom espetáculo equilibrado. Obrigada, Hélder. Despeço-me agora do Ricardo Nogueira. Obrigada pelo comentário. Eu também queria agradecer, em nome dos AQS, esta oportunidade para podermos estar aqui, à Nova Canal, e por permitir esta transmissão depois deste tempo todo sem este nosso desporto. Muito obrigado, Novo. Obrigada a nós, Ricardo. O Hélder fica connosco para este segundo jogo desta fase pré-preliminar. Nós agora fazemos uma curta pausa. Fique connosco, fique com o Novo Canal, acompanhe-nos nas nossas plataformas online, no Facebook, no Instagram e nas nossas redes. Obrigada e até já.